Olá, boa tarde. Interrompemos a programação do Canal Gov para mostrar para você mais um desdobramento da atuação do governo federal no socorro aos gaúchos após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Hoje serão anunciados mais investimentos para a área de saúde dos municípios do estado. Vamos acompanhar ao vivo. Não saiu, né? Não saiu. Não, quero saber do GHC. Saiu do GHC tá aqui. Eu tenho essa informação? Tá bom. Raquel. Vem cá, Raquel. Fala com ele aqui. Cadê o Valdez, hein? Trazamos um pouquinho a reunião com o governador. Eu que escrevo aqui. Ei. Escreve aí. Você acompanha imagens ao vivo, direto de Porto Alegre, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que vai conduzir essa entrevista coletiva ali em Porto Alegre. Eles vão trazer anúncios aí na área da saúde, devem ser anunciados novos investimentos para a saúde e estão aguardando, portanto, a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, para esse anúncio. Também está junto com o ministro secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, que vai enriquecer aí essas informações que vão ser anunciadas, portanto, na área da saúde. Os recursos para apoio a abrigamento. Certo. Qual? Ali, aqui é saúde. Lá é abrigamento. Verdade. Cadê o nome do cara? Isso aqui é outra coisa. Quanto que... Aqui é abrigamento. Não, isso aqui não é saúde, isso é social. Isso, abrigamento. Qual é o valor? Apoio no município. Aqui os pagos para o município. Não é para pago. 11 milhões pago para abrigamento. E o outro a pagar. O outro está empenhado a pagar. O anúncio que será feito hoje será na área de saúde. Lembrando que a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou quase 2.000 atendimentos às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde enviou 600 doses de imunoglobina, 1.140 frascos de soro, 416 mil doses de hepatite A, raiva, pólio e influenza, além de doses de Covid. Vamos acompanhar. Agradecendo a presença aqui do Adriano Massuda, que é o nosso secretário da Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Tem uma série de anúncios importantes para nos fazer sobre o tema da saúde, né? E agradecer conosco a presença do ministro Valdez, que tem sido aí, desde o início de todo o nosso trabalho, uma presença muito forte, uma presença muito importante do governo do presidente Lula aqui no nosso estado, né? Só para informar algumas coisas para vocês. Hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião do ministro Jader, ministro da Cidade. Foram convidadas todas as prefeituras do nosso estado, das cidades que foram atingidas, onde o ministro fez um detalhamento do processo de cadastramento das casas, para que a gente possa avançar rapidamente num cadastro unificado, utilizando a poligonal das áreas onde ocorreram as enchentes nos diferentes municípios do estado, para que a gente possa avançar nos anúncios que foram feitos pelo presidente Lula. E o primeiro passo para esse trabalho é exatamente o cadastro. Então essa reunião ocorreu hoje pela parte da manhã do ministro das Cidades com as prefeituras aqui do estado. E hoje também, às 16h30, nós teremos uma outra reunião importante com a participação do presidente Lula, inclusive,
onde nós vamos detalhar a forma do cadastramento, o procedimento que deverá ser adotado pelos municípios para que a gente possa identificar as pessoas, né, que fazem parte das famílias que serão beneficiadas com o auxílio de R$ 5.100, auxílio reconstrução, que foi também anunciado pelo presidente Lula. Então tivemos, pela parte da manhã hoje, a reunião para tratar do cadastramento do tema da habitação, e à tarde teremos então a reunião para tratar do cadastramento das famílias que serão beneficiadas com o recurso de R$ 5.100. Nós realizamos ontem uma reunião muito importante com os prefeitos da região metropolitana. O ministro Valdez, participou também o André Quintão, do MDS, participou o Elton, da Conab. Hoje, 70% das pessoas que estão em abrigo no Rio Grande do Sul estão em 4 cidades. Né? Então, temos aí Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo, Guaíba. O 5º município com o maior número de pessoas abrigadas é Gravataí. E esses 5 municípios juntos representam aí mais de 80% das pessoas que hoje estão em abrigos. São todos eles, né, municípios da região metropolitana. E naturalmente que está concentrada também nesta região a grande maioria das pessoas que estão desalojadas, pessoas que saíram de casa e não estão em abrigos. Esse número sempre é um número estimado, porque as pessoas estão em casa de parentes, em casas de amigo, em abrigos informais que não estão nos cadastros, muitas vezes, das prefeituras. Há uma estimativa que esse número possa chegar em alguma coisa perto de 500 mil gaúchos e gaúchas, né? Portanto, a atuação nesta região, ela hoje é muito importante. Nós ainda temos uma realidade na zona sul do estado, em que a água ainda está subindo, principalmente na região de Pelotas, Rio Grande, na região das Ilhas, São Lourenço. Eu e o ministro Valdez estivemos lá na terça-feira. E já em outras regiões do estado, como é a região do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, ou a região centro, são regiões em que a chuva já passou, que nós já estamos trabalhando no restabelecimento, principalmente da parte da limpeza, e alguns municípios já começam a apresentar planos de trabalho de reconstrução. O ministro Valdez depois vai poder detalhar para nós todos os planos que já foram aprovados, todos os planos que já foram apresentados. Mas eu quero me deter um pouquinho sobre essa situação na região metropolitana, porque eu acho que ela é muito importante para a gente compreender o momento que nós estamos vivendo e os passos que nós temos aí nos próximos dias. Infelizmente tem uma previsão de que possa voltar a chover terça-feira, quarta e quinta. Uma estimativa aí que pode chegar a 100 a 150 milímetros para a semana que vem. Então nós temos aí, principalmente na região noroeste do estado, né, alguma coisa também na região metropolitana. Portanto, é muito provável que a gente volte a ter um outro pico de chuvas fortes a semana que vem, né? Como você sabe, essa região metropolitana, depois da cheia de 1941, nos anos 50, anos 60, foi contratado um projeto com o governo da Alemanha que resultou em todo esse projeto de diques, de casas de bomba, que protege a região metropolitana. Praticamente todos esses municípios, eles têm diques, casa de bomba, um sistema de proteção, porque são municípios em que parte da sua área ela está praticamente no nível do mar, no nível do rio, e portanto sem os diques e sem o muro em Porto Alegre, a probabilidade, a possibilidade de inundação seria muito grande. Ocorre que no governo Collor, o DDoS, que era o responsável pelo sistema de gerenciamento desses diques, dessas casas de bomba, foi privatizado. E a forma como cada cidade recebeu essa herança foi diferente. Teve cidade que teve algum tipo de transição, teve cidades que não teve, e por longo do tempo
esses diques, essas casas de bomba passaram a ser de responsabilidade dos municípios. Tá? O que ocorreu nesta enchente? Primeiro, a cota que esses diques foram construídas foi a cota da enchente de 41. Como nós tivemos, em algumas regiões, uma inundação superior a 70% a mais do que 41, nós tivemos algumas situações em que a água passou por cima do dique. Nós tivemos outras situações em que houve rompimentos de dique. E nós tivemos também uma capacidade de resposta do sistema de bombas que foi insuficiente. Não é nosso objetivo aqui agora entrar na análise disso. O fato é que foi insuficiente. Mas vamos imaginar aqui, entre nós, se a gente fizesse um comparativo com um carro, um veículo atual, nós estaríamos falando de um carro 75, de um Corcel 75, né? Um TL 72, eu tive um TL 72, eu tive um Fusca 76. Nós estaríamos falando desse equipamento, dessa tecnologia, dessas bombas que estão aí. Muitas delas, quando falta uma peça, é difícil até de achar. Imaginem, né, quantas tecnologias mais modernas ao longo do tempo, alguma coisa foi sendo modernizada, mas esse sistema aí, ele é um sistema concebido num outro momento, né, uma outra tecnologia, uma outra realidade. E o que aconteceu? Essa água entrou por cima do dique, ou rompeu os diques, e mesmo com o rio baixando, ela não vai embora, porque o dique ficou a proteção contrária. Né? Ela virou uma piscina. Então nós temos grandes piscinas na região metropolitana, especialmente Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre. São as 3 regiões que nós temos a maior quantidade de pessoas que não podem voltar para casa, e sequer nós temos condições, o poder público, de saber se estas áreas poderão ou não voltar a ser local de moradia enquanto a água não baixar. Nós tivemos uma reunião muito importante ontem e já nos últimos dias uma ação coordenada com as prefeituras para que nós pudéssemos ajudar a trazer bombas que vieram de fora. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando para trazer 18 bombas da Sabesp em São Paulo. Ontem, o ministro Renan e o ministro Valdez conseguiram também novas bombas, 8 bombas no Ceará, que o ministro Valdez conversou com o governador. Conseguimos uma outra bomba em Alagoas, que são bombas que são utilizadas na transposição do São Francisco. E com o apoio do governo federal, através do Ministério da Defesa, nós estamos fazendo o transporte dessas bombas, que já chegaram algumas. Né? Chegaram 2, deve chegar 4 hoje, que basicamente serão utilizadas em Porto Alegre e Canoas, com a perspectiva de nas próximas horas ir aumentando a chegada dessas bombas. Parte delas estão vindo por meio rodoviário e parte delas estão vindo por avião. A Força Aérea está fazendo esse transporte. Essa questão para nós hoje ela é fundamental. Primeiro, porque não tem como fechar o dique sem tirar água. Segundo, nós podemos tirar água sem fechar o dique, né? E ter chuva terça, quarta e quinta da semana que vem. Então nós precisamos tirar essa água, fechar o dique e ter muita agilidade. São Leopoldo já conseguiu fechar o dique, né? Aqui no Sarandi também conseguiu avançar num sistema de proteção. Num segundo momento, o presidente Lula já determinou isso, o governo federal quer ajudar a fazer um estudo para revitalizar todo esse sistema. Certamente esses diques vão ter que ser elevados, a modernização do sistema de bombas e a complementação daquilo que não foi feito. Existem projetos importantes, na época do governo da presidenta Dilma, para Eldorado, para o Arroio Feijó, em Alvorada, para a bacia do Vale do Caí, para a bacia do Rio dos Sinos, para a bacia do Taquari, e que infelizmente, ao longo desses últimos anos, acabou que esses projetos ficaram parados, não avançaram e assim por diante. Então, hoje, dia de hoje, o nosso foco principal do
ponto de vista da infraestrutura, é resolver como tirar essa água que está aqui dentro da região metropolitana, em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, que, como eu disse lá no início, respondem por 80%. Por que eu estou falando aqui isso resolve? Porque essa gente que está em Gravataí, muitos gaúchos e gaúchas, Gravataí praticamente não foi atingida. Então elas também são de Canoas, também são de São Leopoldo, também são de Porto Alegre. Então, na medida que nós resolvemos isso, a gente vai ver o tamanho, né, e a dimensão das consequências em cada uma das regiões. Paralelo a isso, o que a gente observa? Essa quantidade enorme de pessoas que estão em abrigos, e muitos abrigos são abrigos que, além dessas 80 mil pessoas, são abrigos, eu diria assim, comunitários, particulares. Uma família recebeu 10 pessoas, outra família recebeu 20 pessoas, algumas pessoas estão num salão comunitário, outras pessoas estão numa escola. Num primeiro momento, o trabalho dos voluntários, ele é muito importante. E foi fundamental até agora para manter isso. Mas chega uma hora que aquelas doações começaram a diminuir, né? Ou o pessoal lá tem água, tem bastante água, mas não tem comida, não tem gás, não chega com uma cesta básica, não tem como fazer a comida. Então tem uma logística aí, que hoje ela é muito importante para nós, que é pensar no sistema de abastecimento para essa rede formal de abrigos, mas também informal, porque na medida que a pessoa está na casa de alguém há 2 semanas, a comida já tem que buscar em algum lugar, começa a ir para o abrigo. Remédios. Muitas pessoas saíram de casa com a roupa do corpo e usam remédios de uso contínuo. Está sendo feito todo um trabalho com os agentes comunitários de saúde para mapear as pessoas, para poder retomar a rotina, inclusive, dos remédios. Um trabalho muito importante que está sendo feito nesse processo, né? Então, hoje, tirar a água, garantir as condições de dignidade para os abrigos, e, paralelo a isso, nas outras regiões, iniciamos o processo de limpeza, restabelecimento, e na Zona Sul, ainda estamos com a atenção da possibilidade de um número maior de pessoas desalojadas por conta da chuva que ainda está fazendo com que a consequência lá ainda não tenha chegado aonde ela poderá chegar. Então esse é o desenho daquilo que hoje está acontecendo no Estado, né? Antes de eu passar para o nosso secretário Adriano Massuda, a saúde ganha cada vez mais dimensão e importância, porque as pessoas que estão trabalhando muitas delas molhados, né? Essa situação da água parada, misturada com esgoto, ela vai também criando um ambiente cada vez mais perigoso do ponto de vista sanitário para essas cidades, para essas regiões, né? E então o papel da saúde, o trabalho da saúde se amplia muito nessa hora, especialmente para poder garantir, né, esse acompanhamento, esse apoio que a gente precisa dar para as pessoas que estão fora de casa. Vou passar para o ministro Valdez para que ele possa falar um pouco para nós sobre o momento atual, como é que ele está em termos de planos, aprovações, liberação de recursos, o que está em andamento. Ele, como é o ministro da Integração, mais do que ninguém conhece, foi 4 vezes governador do Amapá, tem relação com todos esses governadores, nos ajudou muito a viabilizar a vinda dessas bombas, né? Foi ele que fez toda a tratativa hoje também com as Forças Armadas, e podia falar um pouquinho para nós sobre isso, ministro Valdez. Muito bem. Cumprimentar o ministro Pimenta. Um breve balanço. Opa! Depois eu passo para ti. Faz a caixa preta inteira. Pai, te falar que nós temos caixa preta aqui, tá bom fazer uma fake news e distribuir que nós temos uma caixa preta. Dizer que foi o jornalista que disse. Cumprimentar o ministro Pimenta e o Adriano, colega do Ministério da Saúde, representando aqui a ministra Nízia.
reafirmar aqui a mobilização de 100% do governo federal, coordenado ali pelo ministro Rui Costa na Casa Civil, sob a liderança do presidente Lula, e todos nós à disposição do ministro Paulo Pimenta, certo? De manhã, de tarde, de noite, ele fala não só com o presidente Lula por várias vezes no dia, como todos os ministros estamos à disposição para que o ministro Pimenta cumpra essa missão e já está cumprindo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, cumprimentá-lo, dizer que é muito importante a gente ter a certeza que são infinitas ações ao mesmo tempo acontecendo, uma transversalidade muito grande e, portanto, a gente numa resposta a desastre que reúne ajuda humanitária, cuidar das pessoas, restabelecer serviços, restabelecer abastecimento, restabelecer a limpeza pública, enfim, as políticas de um modo geral, mas também os que empreendem e, por fim, a reconstrução. E a gente não faz isso uma etapa após a outra, a gente faz isso concomitante. Começa em salvando vidas, abrigando pessoas, cuidando das pessoas, mas obviamente que depois a gente já começa a focar em muitas outras ações. O que o ministro Pimenta acabou de falar em relação ao bombeamento das águas retida nesses municípios da região metropolitana. Hoje chegam mais bombas e creio que até domingo todas as bombas da Sabesp estarão já aqui, que são as 18. Da pouco eu e o Pimenta falávamos com o general Hertz sobre isso. Hoje mesmo está sendo montada toda a logística para trazer as 8 do Ceará. Estamos com uma já disponível que igualmente entra na rota das Forças Armadas lá em Alagoas e esperando já uma resposta de Pernambuco. Nós estamos abrindo várias frentes para termos aqui a quantidade de bomba que assim tiver disponível no país, porque uma determinação do presidente Lula foi um alinhamento feito pelo ministro Pimenta com todos os prefeitos aqui da região metropolitana e que a gente com as Forças Armadas, Defesa Civil Nacional e as Forças Armadas estamos nessa força-tarefa aí para atender o povo gaúcho com essa ação. Na mesma reunião, nós tratamos dos planos de restabelecimento com as prefeituras. Então, pela primeira vez, eles estão fazendo planos de bombeamento de água. A Defesa Civil Nacional nunca financiou essa atividade, vai financiar. E também pedimos que eles já fizessem os planos de restabelecimento nessas prefeituras. Inclusive, a gente já aprovou 277 planos nesses dias, sendo 96 de ajuda humanitária, 96 também de ajuda humanitária de rito sumário, aquele recurso que o prefeito pediu por ofício, a gente pagou 100% já dos que pediram. Já aprovamos, ministro Pimenta, 75 de restabelecimento e 10 de reconstrução. Então, olhe bem, já começa até plano de reconstrução, que eram planos que estão sendo feitos ali do Taquari, mas que com as águas aumentando, houve um freio, volta esses planos de reconstrução. E o que é importante da reunião também que o ministro Pimenta coordenou com os prefeitos. E agora, junto com o governador, nós repetimos a recomendação. Eles iniciarem os planos de restabelecimento. Para a gente é importante que cada bairro que a água vá permitindo limpar, a gente já entre com limpeza. A gente já desobstrua o bairro, a avenida, as casas das pessoas, porque além de a gente ir criando as condições para a reconstrução, a gente também evita que os problemas de saúde sejam além daqueles que já estão definitivamente calculados aí diante desse desastre. Certo? Então, para a gente, a recomendação do presidente Lula, liderado pelo ministro Pimenta, que me recomendou ontem, todos os prefeitos nós estamos pedindo e assessorando, a Defesa Civil Nacional está aqui assessorando. Por que é importante o assessoramento? Para que o plano seja feito já de acordo com as regras, toda a precificação, que a gente aprova sumariamente e já repassa o dinheiro para a prefeitura. Então isso desburocratiza muito, encurta os caminhos, né, da solução para a sociedade. Então, fazer esse reforço aqui, que as nossas equipes da Defesa Civil Nacional vêm para cá com Pimenta agora, com o ministro Pimenta,
o secretário nacional ficou em reunião com a equipe do governador Eduardo e depois com os prefeitos para acelerar, ver toda a ajuda que eles precisam para organizar os planos de restabelecimento. Bombear a água, fazer limpeza, vai nos ajudar a precificar mais rapidamente também a reconstrução. O prefeito precisa fazer levantamento, o governador precisa fazer levantamento e nós do governo federal estamos também fazendo os levantamentos para precificar, assim como o Renan está fazendo nas estradas federais, o governador tem que fazer nas estaduais e os municípios têm que fazer nas suas vias internas. Então, para a gente é muito importante restabelecer para poder precificar melhor nos planos de trabalho a reconstrução, Pimenta. Então, eram essas informações iniciais. Sabendo. 18 da Sabesp, 8 do Ceará, 1 de Alagoas, e nós estamos trabalhando para ver se conseguimos Pernambuco também. Nesse momento são 8, 18 mais 8, 26, mais 1, 27. Certo? Eu aprendi com o jornalista, que a gente deixa... Basicamente é Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo, certo? Mas nesse primeiro momento é Canoas e São Leopoldo, certo? E... Bom, só para informar vocês, gente, que logo ao final aqui, eu e o ministro Valdez vamos lá para o Beira-Rio, onde nós vamos fazer uma reunião com a Federação Gaúcha de Futebol, com o Inter, com o Grêmio, com o Juventude, com os times que estão na Série C, na Série D, com as equipes que estão participando dos campeonatos estaduais de futebol masculino, feminino, para discutirmos uma ação de apoio e uma iniciativa sobre todo esse complexo sistema de paralisação dos campeonatos, a consequência que isso tem, questões que envolvem a participação do Inter e do Grêmio na Sul-Americana, na Libertadores, como fazer para viajar sem ter aeroporto alfandegado, como fazer para chegar aos voos dos times que vão vir jogar aqui, se o aeroporto Salgado Filho não está funcionando, como é que a gente vai resolver isso para a alfândega. Estamos tratando isso tudo com o ministro Silvio Costa e vamos tratar com o Inter, o Grêmio e com os demais times aqui do estado, né? Como diz o presidente Lula, nessa hora nós somos Inter e Grêmio, nós somos Rio Grande do Sul, né? Sem a necessidade de qualquer rivalidade a mais nesse sentido. Aliás, sobre isso, quero dizer para vocês que se eu fosse responder todas as fake news a meu respeito dessas últimas 48 horas, eu não teria tempo para fazer mais nada aqui em Porto Alegre. Porque desde o momento que o presidente nomeou, né, assinou a minha portaria da minha nomeação, a avalanche de fake news a respeito do nosso trabalho, editando vídeos, fazendo trucagem, manipulando informações, mostra uma capacidade de criatividade negativa que, se fosse usada para o bem, já teria nos ajudado a resolver boa parte dos problemas que nós temos no Rio Grande do Sul hoje. Então, eu lamento profundamente essa ação, né, criminosa, vergonhosa, de produção de fake news que a gente tem que assistir todos os dias, né, várias fake news por dia, que eu lamento aqui profundamente, mas não posso, não tenho tempo, não tenho capacidade física nem tempo para poder responder a todas elas. Secretário Adriano, muito obrigado pela sua presença. Semana que vem já temos a confirmação da vinda da ministra Nízia, que vai ficar pelo menos 2 dias conosco aqui no estado. Semana que vem já está confirmada a vinda do ministro Rui, já está confirmada a vinda do ministro Márcio Macedo. Na outra semana já temos a confirmação do retorno do ministro Renan. Então temos uma agenda grande da presença de ministros aqui no estado. Depois eu vou ir atualizando vocês, vou mantendo vocês informados. E até segunda-feira também nós vamos explicar para vocês como é que vai funcionar a logística do Ministério, os locais e assim por diante. Até segunda a gente vai poder ter essas informações. Secretário Adriano, seja bem-vindo. Muda o microfone. A tal da caixa preta é essa que vocês falam? Já vai dar outra fake news. Fala que é caixa preta da imprensa. Ministro Pimenta, boa tarde. Ministro Valdez, queria cumprimentar também
querido amigo, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Gilberto Barrichello. Estou aqui representando a ministra Anísia Trindade. Desde o início dessa ação de apoio ao enfrentamento do que talvez seja o maior desastre natural que a gente já enfrentou no nosso país, a ministra Anísia determinou que estivesse aqui no Rio Grande do Sul sempre um secretário nacional do Ministério da Saúde para acompanhar e dar apoio ao conjunto das ações que têm sido desenvolvidas desde o início, né? Então a gente, talvez um breve balanço aqui das ações realizadas desde o dia 5 de maio, então já tem um conjunto de ações emergenciais sendo realizadas. Já foi destinado mais de 63 milhões de reais de recursos do Ministério da Saúde para apoio às ações. Nós temos aqui já 2 hospitais de campanha em funcionamento, que fizeram 2.503 atendimentos. Primeiro montado na cidade de Canoas, onde fui fazer a visita hoje pela manhã. Realizam um pouco mais de 200 atendimentos por dia. Já foram realizados mais de 1.600 atendimentos. Segundo hospital foi montado em Porto Alegre. A gente está para começar o funcionamento esse final de semana em São Leopoldo, e um quarto que deve ser implementado na cidade de Novo Hamburgo na semana que vem. Além dos hospitais de campanha, nós temos equipes volantes que já realizaram mais de 750 atendimentos e também equipes de serviço aeromédico que já fizeram mais de 43 remoções. Que é importante destacar que a gente mobilizou profissionais altamente experientes que já viveram experiências. Lamentavelmente o Brasil tem enfrentado cada vez mais situações de desastres. Então, desde 2011, o Ministério da Saúde criou a Força Nacional do SUS para apoiar estados e municípios que enfrentam essas situações. Então, dentre essa equipe, né, a gente conseguiu mobilizar no país todo profissionais altamente experientes para fazer transporte aeromédico, serviço de atendimento de emergência, mas também profissionais de vigilância em saúde. A gente sabe todo o impacto que tragédias como essa têm no crescimento de doenças transmissíveis, né, que estão sendo acompanhadas, controladas. Acho que aqui é importante também aproveitar desse momento dessa coletiva para tranquilizar a população de que tudo está sendo acompanhado em conjunto com o governo do Estado e com os governos municipais. O SUS ele é um sistema de saúde descentralizado para o nível dos municípios, então as prefeituras têm um papel muito importante na coordenação dessas ações, assim como o governo estadual. E todo o nosso trabalho, desde o início, é feito de maneira tripartite, em parceria, então, com os demais gestores do Estado do Rio Grande do Sul, seja do Estado, seja do município. Então, esse breve balanço também é aproveitar para... um minutinho. Para reforçar algumas orientações, né, com relação à importância da população para fazer a atualização do calendário vacinal. O Ministério da Saúde tem feito aportes de vacinas que sejam solicitadas pelo governo do Estado, pelos governos municipais. Então, orientação com relação ao reforço dessas ações. Né? O que é importante dizer, assim, do que nós temos acompanhado no monitoramento diário, as principais demandas que têm vindo são doenças respiratórias, e aí, né, ministro, eu já fui secretário de saúde no município de Curitiba. Esse período do ano a gente tem um aumento de doenças respiratórias, em função das enchentes, um aumento de incidência de doenças gastrointestinais são importantes, afecções de pele, monitoramento de casos de leptospirose, nós estamos acompanhando, não há nenhum aumento extraordinário que gere
uma preocupação acima da que precisa ter, então nós estamos acompanhando. Casos de dengue tem a notificação, mas também de maneira controlada. A gente tem aí o benefício do clima, né, que ele é um fator contra o desenvolvimento do mosquito. Então, essa é uma doença que é importante controlar, mas a gente já ouviu a imprensa ficar bastante preocupada com relação a isso. O nosso foco, nesse momento, são as doenças respiratórias. Importante dizer também que dentre essa equipe da Força Nacional do SUS que nós mobilizamos para cá, como eu disse, né, cada uma das experiências tem nos agregado capacidade de lidar com os problemas mais comuns que acabam sendo decorrentes de desastres, e um deles são os problemas relativos à saúde mental. Então a gente tem dentro da Força Nacional do SUS profissionais altamente experientes para manejo de problemas de saúde mental pós-desastres, e essa equipe tem trabalhado junto com o governo do estado, junto com os governos municipais, para apoiar, dando orientações do que deve ser feito, tanto para o tratamento da população, como também para o tratamento e apoio aos profissionais de saúde. Vários dos profissionais de saúde também foram afetados pelas chuvas, tiveram perdas importantes nas famílias, mas mesmo assim continuam trabalhando de maneira bastante importante. Então esse é um pouco o balanço, né, desse trabalho bastante importante que tem sido feito. A gente tem atualmente 110 profissionais em atuação, sendo 6 equipes volantes, 15 equipes aeromédicas, 20 profissionais dos hospitais de campanha no Hospital de Canoas, 17 no Hospital de Porto Alegre, uma equipe de apoio psicossocial composta por 5 psicólogos. E não adianta também ter todas essas equipes se não tivesse um apoio de coordenação, que é algo bastante complexo nessas situações. Então, a gente tem 20 profissionais com grande experiência na área de gestão de desastres. Também disponibilizamos 100 kits de emergência, que são compostos por mais de 40 tipos de insumos e medicamentos, que têm capacidade para atender 300 mil pacientes. Enfim, então, todo o apoio desde o início, né, sob orientação do presidente Lula, determinação da ministra Anísia, de apoio a essas ações. Bom, agora acho que começa também feita essa fase aguda de apoio à emergência, uma fase também de preparação para os próximos passos, que na saúde a gente sabe que é preciso de um planejamento para que a gente se antecipe aos problemas. Então, dentre as ações que a gente vai anunciar hoje, né, foi publicada uma portaria que garante a abertura de 890 vagas emergenciais e temporárias para o Grupo Hospitalar Conceição. Importante dizer que boa parte dos profissionais que são da Força Nacional do SUS são do Grupo Hospitalar Conceição, que é uma estrutura federal, e a sorte da gente estar enfrentando esse desastre aqui é ter o Grupo Hospitalar Conceição como um grupo de grande apoio, extremamente valoroso, né? Execução de ações de assistência altamente qualificadas, mas também é um grupo que tem programa de residência médica, residência multiprofissional altamente tradicional, formando vários especialistas para o país. Então a gente conta com esse recurso do próprio Estado para dar apoio a essas ações. E essas vagas, elas vão permitir a abertura de 105 leitos clínicos e 10 leitos de UTI pediátrica, que vão ser extremamente importantes, não só para a cidade de Porto Alegre, mas para todo o estado, que foi bastante afetado. Então, esse é o primeiro anúncio, né, que eu faço aqui em nome da ministra Anísia Trindade, que vai, como o ministro Pimenta já disse, vai estar aqui pela terceira vez na semana que vem. Só conclui para nós, eu peço que nós tá. E o outro anúncio importante também é
publicação de portarias que vão garantir 30 milhões de reais para custeio de ações e serviços de média e alta complexidade no Estado. Isso vai atender os municípios de Parobé, Estrela, Caxias do Sul, Rio Grande, Santana do Livramento, Igrejinha, Venâncio Aires, Torres, além da capital aqui, Porto Alegre. Esses serviços vão ser habilitados e esses recursos vão ser bastante importantes aí para ampliar as ações de serviços de alta e média complexidade, que está incluído leitos hospitalares, serviços de emergência, enfim. Então são esses anúncios e esse é um pouco do balanço e as orientações que a gente gostaria de passar. Muito obrigado, ministro Pimenta. Muito obrigado, secretário. Entre os anúncios do secretário, tem algumas. Nós estávamos acompanhando há bastante tempo o pedido do Hospital São Lucas da PUC, que teve aquele vento, chuvarada, que avariou lá o setor importante do São Lucas. Foi liberado hoje 3.012.500 reais da enfermaria do Clínica da Retaguarda do São Lucas. Uma notícia muito importante. Hospital de Parobé, 7.715.000. E Hospital de Caxias do Sul, Hospital Pompeia, 13 milhões. Serviço de traumatologia e ortopedia, mais 1.200.000 para o Hospital da Estrela. Além da alteração dos valores do piso de vigilância sanitária de 497 municípios do estado, somando 36.678.414 reais, total das portarias. E além da questão dos leitos, além das vagas emergenciais do Conceição, perfaz o total de R$ 66.510.746 reais e 53 centavos. Então nós somos muito gratos aí ao trabalho que está sendo realizado pelo nosso Ministério da Saúde, especialmente pela ministra Anísia e os nossos secretários e o presidente do Conceição aqui, o nosso amigo Barrichello. Gente, nós vamos ter que ser jogo rápido. Primeira pergunta, Carol, da RBS TV. Eu queria perguntar para o secretário, então a gente falou aí sobre esses números dos profissionais temporários que vem. A gente sabe que esse problema de saúde vai ter um prazo muito longo, né? Começa agora, junto o inverno e vai longe. Tem uma previsão de quanto tempo os novos profissionais, os leitos ficam em aberto para acompanhar tudo isso que a gente vai ter pela frente nesse pós-enchente? Até o final do ano, até fevereiro, né, Barrichello? Até dezembro, dependendo da situação de calamidade, pode ser prorrogado. Isso. Mas isso para o Grupo Hospitalar Conceição. Para as demais ações da Força Nacional do SUS, o tempo que for necessário, nós ficaremos aqui dando apoio às ações emergenciais de reconstrução. Muito bem. Diego, Portal 24 Horas. Ministro, eu estive agora há pouco tempo ali na Getúlio, onde os pequenos comércios foram muito atingidos. O que está sendo feito com os comerciantes e empresas agora nessa retomada que vai começar? Essa área está atingida com água ainda, Diego? Não, digo o comércio mesmo, a região. Nós anunciamos, semana passada, o ministro Haddad anunciou, juntamente com o presidente Lula, um conjunto de medidas que tem por objetivo apoiar a retomada da atividade econômica e a manutenção dos empregos. Vai desde a pessoa que é MEI, passando pelo micro e até o que a gente chama da faixa do Pronamp, que são pessoas que têm faturamento, pessoas jurídicas que têm faturamento de até 360 mil ano. Nós estamos colocando um recurso do governo federal para servir como fundo garantidor, e esse recurso será emprestado com 6 meses de carência a juros zero, a exemplo do que aconteceu no Vale do Taquari. Então, para esse universo que envolve desde o MEI até o Pronamp, que é 30 mil de faturamento bruto mês, as medidas já foram anunciadas. Nós estamos aguardando para a semana que vem o anúncio de novas medidas que vão atender às empresas que têm o faturamento superior. Médias empresas, grandes empresas que geram emprego
e que até agora não foram atendidas pelas medidas anunciadas e serão atendidas por essas medidas que o ministro Haddad está preparando, e nós temos a expectativa de que elas sejam anunciadas na semana que vem. Quero aqui colocar que eu acabei de receber aqui uma... Por isso que é bom essa coletiva sendo transmitida ao vivo. O nosso ministro Sabino, quarta-feira, dia 22 de maio, às 10 horas, teremos uma reunião com o governador, com a bancada federal, prefeitos e representantes do Rio Grande do Sul que atuam na área do turismo, para discutirmos ações do governo federal e perspectivas de futuro para o setor no Rio Grande do Sul. Essa reunião é muito importante. Quarta-feira, dia 22, às 10 horas da manhã, nós teremos essa reunião para discutirmos especificamente o tema do turismo e os reflexos desse momento na cadeia produtiva do turismo aqui no estado do Rio Grande do Sul. A próxima pergunta é, deixa eu conferir aqui, Maria Eduarda, da TV Pampa. Secretária, a gente voltar aí na questão dos 30 ou 36 milhões que vão ser direcionados para os investimentos de alta e média complexidade na cidade. Qual a quantidade de investimentos nessa cidade? São os pontos que estão com as estruturas de atendimento à saúde mais danificados? São hospitais de referência para a região, mas também havia solicitações de habilitações de serviços que estavam no Ministério da Saúde e que nós fizemos uma revisão para tentar agilizar todos os processos de habilitação desses serviços. Existem outros serviços também que estão sendo analisados, então é possível que a gente tenha novos recursos a serem anunciados. Estamos fazendo conversas com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o COSEMES do Rio Grande do Sul, a capital, o município de Porto Alegre, para pensar um plano conjunto de apoio à ampliação que vai ser necessária de leitos hospitalares em todo o estado. Ok. A última pergunta, gente, é Felipe da Record. Gostaria de saber qual o senhor se sentir mais confortável em responder, do ponto de vista da saúde sanitária, qual é a maior preocupação dos senhores, não só em Porto Alegre, mas nessas cidades do entorno aqui da capital também. Então, a maior preocupação agora é com relação às doenças, né, que são transmissíveis. Então, o reforço aqui das ações de vacinação, a gente tem recomendado priorizar as seguintes vacinas: influenza, Covid, tétano, hepatite A, raiva. Né? O Ministério da Saúde fez notas orientativas com relação a isso. Junto com o fenômeno climático que fez, né, essas chuvas, agora o período do ano, as doenças respiratórias. Então, toda a preparação do sistema de saúde, a gente falou da atenção especializada, hospitalar, urgência, mas o sistema de saúde ele precisa funcionar, e ele começa o funcionamento por meio da atenção primária à saúde, as unidades básicas de saúde. A gente sabe que grande parte das unidades foram avariadas, afetadas, então a gente está dando apoio para a reconstrução dessas unidades, para que a atenção básica possa funcionar. Apoio também às equipes que têm trabalhado nos abrigos, levar as ações de atenção primária, ações de prevenção, tratamento para os abrigos, também são ações que o Ministério da Saúde tem recomendado e feito junto com os gestores municipais e o gestor estadual, o governo do estado do Rio Grande do Sul. Vou fazer mais uma então para o nosso amigo Ayrton. Está sempre presente na nossa coletiva, vamos prestigiar ele. Vinícius, hoje o governo do estado detalhou o projeto de cidades temporárias aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Como é que o governo federal avalia essa iniciativa? Vai apoiar? Olha, nós participamos de uma reunião com o governador, com vários secretários, com o vice-governador, aonde prefeitos da região metropolitana, onde nós discutimos vários temas, né?
relativos a abrigos, alternativas. E foi feita uma apresentação sem que nós emitíssemos qualquer opinião de mérito sobre ela. Não temos uma discussão aprofundada acerca desse assunto, até porque isso diz respeito muito à realidade de cada município. O governo federal, ele atua no suporte, no apoio para aquilo que a gente chama do auxílio abrigamento e as condições para que as pessoas possam receber o suporte necessário, tanto no MDS como no Ministério da Integração, através da Defesa Civil e outras políticas públicas do governo. Vai ver que lá no abrigo tem o pessoal da saúde, tem o pessoal da Força Nacional de Segurança, tem a nossa turma da Defesa Civil, tem a CONAB atuando com muita força no MDS para a garantia das cestas básicas, mas não é, né, nossa atribuição enquanto governo federal entrar no detalhamento da estratégia que cada município vai adotar. Nós vamos acompanhar essa discussão. Eu acho que é uma apresentação inicial e ela precisa ser melhor detalhada, melhor compreendida para a gente poder ter, né, um acompanhamento e uma participação nesse próximo período. Gente, eu agradeço muito a vocês e vamos nos dirigir para o estádio Beira-Rio. Sim. Desculpa. Muito se fala das cidades provisórias, Porto Alegre, Canoas, as cidades aqui da volta também, sobre a construção disso para possibilitar os abrigos, né? Colocar as pessoas nesses lugares. Como que está essa conversa com vocês? Hoje, pela primeira vez, nós participamos de uma reunião, agora há pouco, onde foi apresentado pelo governador, pelo vice-governador, na realidade. O governador delegou a ele a apresentação, certo? Então nós não temos nenhuma discussão ainda sobre esse tema. Nós tomamos conhecimento hoje, do ponto de vista oficial, até então, que havia uma especulação e notícias da imprensa, mas nós não temos um debate organizado ainda sobre essa matéria, até porque, a rigor, o trabalho do governo federal é um trabalho suplementar e complementar de apoio às iniciativas do poder público estadual e municipal, né? Mas eu acho que é um debate que vai avançar nos próximos dias. Nós temos uma situação que vai cada vez mais se colocando, que são muitos abrigos que estão funcionando, por exemplo, dentro de salas de aula, escolas, que precisam voltar a funcionar. Abrigos que estão funcionando em universidades, que também tem uma pressão para voltar ao seu funcionamento. Então essa discussão que as cidades, que o governo do estado vai ter que fazer, e nós vamos acompanhar e aguardar que eles possam, né, nos apresentar os seus planos de trabalho. Tá bom, gente? Eu também tinha sinalizado da TV. Ministro Valdez, você falou que logo que baixar as águas em cada bairro, o governo quer falar de vocês conversaram com os prefeitos, vai ter um apoio de equipe para essa limpeza, que eu acho que a gente imagina que essa parte vai ser bem difícil em vários locais, como a Matias, como o bairro Matias em Canoas, vai ter, apesar de muita limpeza, não só a equipe da prefeitura vai dar conta, né? Bem, os prefeitos apresentam, já aqui para Porto Alegre já tem um plano nosso aprovado para iniciar. Pode. Então, é importante vocês saberem que quem apresenta o plano, a gente assessora a fazer o plano, são os prefeitos. E não há nenhum problema no plano eles incluírem equipamentos, máquinas, pessoas, né, trabalhadores, para a gente poder aprovar com rapidez e liberar os recursos. Então, obviamente que em alguns locais, as Forças Armadas, o governo federal, através das Forças Armadas, vai fazer empregabilidade. Nós fomos lá na região sul, exatamente naquela região da Lagoa dos Patos, Pelotas, que está a empregabilidade ali do navio, maior navio da Marinha, e até carros anfíbios, né, e outros equipamentos vão ser usados para desobstrução, para ajudar na limpeza. Então, o governo federal ele vai participar em todos os níveis.
Mas nós já temos uma lógica de atuação e valorizamos isso, que é trabalhar com as prefeituras, que já tem toda uma expertise de limpeza pública, não impedindo que a gente entre com outras forças também para auxiliar. Tá certo? A expectativa nossa é que as prefeituras façam seus planos, estamos assessorando e, mais uma vez, ajude a informar. Não precisa esperar a cidade toda ficar, a água sair toda da cidade para apresentar um plano só. Podem ir apresentando os planos concomitante à necessidade de limpeza, para a gente ir fazendo isso em cada bairro, em cada região. E se fica 2, 3 dias logo a cidade livre da água, se quiser apresentar um plano único, não tem problema. A gente recomenda que não façam. Façam planos quantos forem necessários, para a gente liberando dinheiro e a prefeitura ter condições de fazer a limpeza assim que a água vá baixando. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Você acompanhou a entrevista coletiva com ministros sobre as ações do governo federal para o Rio Grande do Sul. Segundo o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, foi realizada uma reunião com as prefeituras para alinhar o cadastro de moradias para as pessoas afetadas e outra para tratar do cadastramento das famílias que vão receber o benefício de R$ 5.100 anunciado na quinta-feira. Hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião do ministro Jader, ministro da Cidade. Foram convidadas todas as prefeituras do nosso estado, das cidades que foram atingidas, onde o ministro fez um detalhamento do processo de cadastramento das casas, para que a gente possa avançar rapidamente num cadastro unificado, utilizando a poligonal das áreas onde ocorreram as enchentes nos diferentes municípios do estado, para que a gente possa avançar nos anúncios que foram feitos pelo presidente Lula. E o primeiro passo para esse trabalho é exatamente o cadastro. Então essa reunião ocorreu hoje pela parte da manhã do ministro das Cidades com as prefeituras aqui do estado. E hoje também, às 16h30, nós teremos uma outra reunião importante com a participação do presidente Lula, inclusive, onde nós vamos detalhar a forma do cadastramento, o procedimento que deverá ser adotado pelos municípios, para que a gente possa identificar as pessoas, né, que fazem parte das famílias que serão beneficiadas com o auxílio de R$ 5.100, auxílio reconstrução, que foi também anunciado pelo presidente Lula. Então tivemos, pela parte da manhã hoje, a reunião para tratar do cadastramento do tema da habitação e à tarde teremos então a reunião para tratar do cadastramento das famílias que serão beneficiadas com o recurso de R$ 5.100. O ministro Paulo Pimenta explicou quais as pessoas que serão contempladas para receber as moradias e deu um panorama de como está a situação hoje nas áreas afetadas. Hoje, 70% das pessoas que estão em abrigo no Rio Grande do Sul estão em 4 cidades. Né? Então, temos aí Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo, Guaíba. O 5º município com o maior número de pessoas abrigadas é Gravataí. E esses 5 municípios juntos representam aí mais de 80% das pessoas que hoje estão em abrigos. São todos eles, né, municípios da região metropolitana. E naturalmente que está concentrada também nesta região a grande maioria das pessoas que estão desalojadas, pessoas que saíram de casa e não estão em abrigos. Esse número sempre é um número estimado, porque as pessoas estão em casa de parentes, em casas de amigo, em abrigos informais que não estão nos cadastros, muitas vezes, das prefeituras. Há uma estimativa que esse número possa chegar em alguma coisa perto de 500 mil gaúchos e gaúchas, né? Portanto, a atuação nesta região, ela hoje é muito importante.
Nós ainda temos uma realidade na zona sul do estado, em que a água ainda está subindo, principalmente na região de Pelotas, Rio Grande, na região das Ilhas, São Lourenço. Eu e o ministro Valdez estivemos lá na terça-feira. E já em outras regiões do estado, como a região do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, ou a região centro, são regiões em que a chuva já passou, que nós já estamos trabalhando no restabelecimento, principalmente da parte da limpeza, e alguns municípios já começam a apresentar planos de trabalho de reconstrução. Pimenta ressaltou ainda que o governo está levando bombas de outros estados para retirar a água de regiões alagadas. Envolvido nas ações de socorro e agora de acolhimento das vítimas das enchentes, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, falou da importância de se ter ações concomitantes para devolver a normalidade à população, tendo foco no bem-estar físico de todos. É muito importante a gente ter a certeza que são infinitas ações ao mesmo tempo acontecendo, uma transversalidade muito grande e, portanto, a gente, numa resposta a desastre que reúne ajuda humanitária, cuidar das pessoas, restabelecer serviços, restabelecer abastecimento, restabelecer a limpeza pública, enfim, as políticas de um modo geral, mas também os que empreendem e, por fim, a reconstrução. E a gente não faz isso uma etapa após a outra, a gente faz isso concomitante. Começa em salvando vidas, abrigando pessoas, cuidando das pessoas, mas obviamente que depois a gente já começa a focar em muitas outras ações. O secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, lembrou que não faltam medicamentos nem vacinas para o estado e anunciou a abertura de 800 vagas de leitos hospitalares e a liberação de 30 milhões de reais para custeio de saúde em municípios gaúchos. Hoje, foi publicada uma portaria que garante a abertura de 890 vagas emergenciais e temporárias para o Grupo Hospitalar Conceição. Importante dizer que boa parte dos profissionais que são da Força Nacional do SUS são do Grupo Hospitalar Conceição, que é uma estrutura federal, e a sorte da gente está enfrentando esse desastre aqui é ter o Grupo Hospitalar Conceição como um grupo de grande apoio, extremamente valoroso, a execução de ações de assistência altamente qualificadas, mas também é um grupo que tem programa de residência médica, residência multiprofissional altamente tradicional, formando vários especialistas para o país. Então a gente conta com esse recurso do próprio Estado para dar apoio essas ações. E essas vagas, elas vão permitir a abertura de 105 leitos clínicos e 10 leitos de UTI pediátrica, que vão ser extremamente importantes, não só para a cidade de Porto Alegre, mas para todo o estado, que foi bastante afetado. E o outro anúncio importante também é a publicação de portarias que vão garantir 30 milhões de reais para custeio de ações e serviços de média e alta complexidade no estado. Isso vai atender os municípios de Parobé, Estrela, Caxias do Sul, Rio Grande, Santana do Livramento, Igrejinha, Venâncio Aires, além da capital aqui, Porto Alegre. Esses serviços vão ser habilitados e esses recursos vão ser bastante importantes aí para ampliar as ações de serviços de alta e média complexidade, que está incluído leitos hospitalares, serviços de emergência, enfim. Nós voltamos a qualquer momento na programação do Canal Gov para deixar você sempre atualizado sobre a atuação do governo federal, especialmente nessa tragédia que assola o povo gaúcho. Até mais.